Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nossa primeira aula do curso de HTML básico, tá? E pessoal, a gente vai ver aqui nesse primeiro momento, né? Vamos procurar entender o que é a web, né? Como ela surgiu, como surgiu a internet também, e por fim a gente vai ter uma introduçãozinha básica ali do HTML, né? Então vamos lá. Bom, um pouquinho de história aqui para vocês, pessoal. É, ali na época de 1949, né? No pós-Segunda Guerra Mundial, o nosso mundo estava vivendo no contexto da Guerra Fria, né? Que não era de fato uma guerra, era uma coisa mais psicológica, era mais uma ameaça, mas não era uma guerra de fato, né? Naquela época, pessoal, o mundo estava dividido, né? Em dois polos, que era o Ocidente, né? Que tinha como principal protagonista os Estados Unidos, né? Que defendia o capitalismo, e do outro lado, no Oriente, a gente tinha ali a União Soviética, né? Que defendia o comunismo. Só que o que acontece, pessoal? Naquela época, a, a União Soviética, eles tinham mais tecnologia do que os Estados Unidos. Tanto que eles lançaram o primeiro satélite, né, que ficou conhecido como Sputnik. Pessoal, embora tenha sido uma façanha grande, o Sputnik ele não fazia nada demais. Ele só emitia sinais, né? A gente, no caso, a União Soviética recebia esses sinais de volta e era só isso. Ele ficava ali circundando em volta da Terra, né? Mas os Estados Unidos viu isso como uma possível ameaça, né? Pensavam que eles estavam sendo espionados, que aquilo ali poderia ser uma possível arma, né? E naquela época, os centros de pesquisa, né, continham todas as informações importantes. E se esses centros fossem bombardeados, eles iriam perder todas as informações. Por isso, em 69, eles criaram uma agência, né, que ficou responsável pela defesa dessas informações, que ficou conhecida como DARPA, que é uma sigla em inglês, obviamente, para Defense Advanced Research Projects Agency, né? É algo como Agência de Pesquisas e Projetos Avançados para a Defesa, né? Digamos assim. Só que o que acontece, pessoal? É, havia mais de um centro, obviamente, e esses centros precisavam se comunicar, né? Precisavam trocar informação. Então, eles criaram a primeira rede de computadores que ficou conhecida como ARPANET, né? E o que acontece, pessoal? Ok, foram surgindo vários centros de pesquisa, eles precisavam comunicar entre si, porém, havia computadores diferentes. Computadores diferentes implica em linguagens diferentes, né, estruturas diferentes. Então, a gente tinha um computador da IBM, então tinha um computador que era de uma outra marca, e eles não se comunicavam, né? Então, para que isso fosse possível, eles criaram também o primeiro protocolo de rede, né, que era responsável pela comunicação entre esses computadores. E, no caso, o primeiro deles foi o NCP, né? E logo depois veio também o TCP/IP, que a gente utiliza até hoje, né? Mas assim, pessoal, eram protocolos muito simples, né? O NCP, por exemplo, ele só permitia a comunicação de um para um. Como assim? Imagine que você está na ligação, né, de voz ou de vídeo com um amigo. Se um outro amigo seu quisesse ligar para você, se comunicar com você, você teria que desligar, né, deixar de falar com um amigo atual para ligar para outra pessoa, né? Óbvio que hoje a gente sabe que a gente pode entrar na ligação com várias pessoas, e isso é possível porque a nossa rede expandiu bastante, né? Cresceu bastante. Hoje a gente tem vários protocolos diferentes para fins diferentes, né? Então, a partir daí surgiu a internet, ela foi expandindo ao ponto de chegar até em outros continentes, né? Obviamente que essa expansão necessitou, né, de criação de protocolos mais complexos, né, de formas de comunicação mais viáveis, para que fosse possível se comunicar com pessoas ao redor do mundo. E por isso, em 1989, esse rapaz aí que vocês estão vendo em frente ao computador, o Tim Berners-Lee, ele criou a World Wide Web, né, que é conhecida como WWW. Muito famosa. Se vocês não conhecem, né, basta vocês irem no navegador de vocês, né, e clicar ali na barra de pesquisa. Então, quando vocês entram no site, tem lá www, o endereço, né, tipo google.com.br, né? Então, o Tim Berners-Lee, ele criou, né, também de certa forma o primeiro navegador, certo?
Ele também ele ajudou a criar, né? Na verdade, ele criou o hipertexto, né? Para quem não sabe o que é hipertexto, sabe quando vocês entram no site e tem aquelas letras ali, pessoal, de cor diferente, né? Às vezes está sublinhado e aí diz clique aqui ou então acesse essa página, né? E aí você acaba clicando e vai para outra página. Então, isso é o hipertexto, tá, pessoal? Então, ele permite você navegar e compartilhar as informações por meio dos hiperlinks, certo? Ele também ajudou a criar o HTTP, que hoje é um dos principais protocolos, né, que significa Hypertext Transfer Protocol, ou protocolo de transferência de hipertexto, né? E também o motivo do nosso curso, né? O HTML, que é, vocês vão ver mais à frente, que é a Hypertext Markup Language. Aí já falar um pouquinho mais sobre isso. Pessoal, embora o Tim Berners-Lee tenha criado o primeiro navegador, por assim dizer, ele não foi exatamente o mais popular, certo? Naquela época, o primeiro navegador que fez mais sucesso, né, digamos assim, foi o Mosaic, que foi criado por esse rapaz careca aí embaixo, né, o Mark Anderson, certo? Apenas trazendo a curiosidade aqui para vocês. E bom, afinal, como é que funciona, né, todo esse processo de obter, de acessar um site, né, de acessar a web? Então você está lá no seu navegador, pessoal, né? E você vai lá na barra de pesquisa e digita o site que você quer, né? Por exemplo, o Google, né? A sua máquina, pessoal, é o que a gente chama de cliente, né? Então, seu computador aí de casa é o cliente. O que é que esse cliente faz? Ele faz uma requisição, certo? Que em inglês significa request, vocês podem ver aí, né? A seta da esquerda para a direita, né? Ele faz uma requisição para o servidor. Esses servidores, geralmente remotos, né? Tem lá o arquivo, né? No caso, o arquivo HTML, muitas vezes com outras coisas, né? CSS, que é para estilização da página, JavaScript ou qualquer outra linguagem. E então esse servidor, ele dá uma resposta, que vocês estão vendo aí, né? Da direita para a esquerda, tem escrito response, que é a resposta do servidor, certo? E, bom, vamos falar do que realmente interessa aqui nesse curso, né? Que é o HTML. HTML, como eu falei mais cedo, significa Hypertext Markup Language, pessoal, né? E ela é a linguagem padrão para estruturar a nossa página web, né? Então, através dele que a gente cria os conteúdos da nossa página, estrutura, né? Para ficar aparecendo lá, né? O título, subtítulo, texto, né? Os links de navegação. Então, é através do HTML que a gente consegue fazer tudo isso. Através dele, a gente consegue inserir textos, imagens, vídeos, botões, formulários. E aqui, pessoal, uma coisa muito importante, né? O HTML, pessoal, não é uma linguagem de programação, tá? É muito importante isso aqui. O HTML é uma linguagem de marcação, é marcação de texto, não é de programação, tá? E bom, aqui eu trouxe um exemplo de como eram as páginas bem antigamente, né? Óbvio que hoje a gente já tem uma tecnologia muito mais superior, então a gente tem ali cores, tem design, tem interação, né, que você consegue fazer. Mas naquela época, pessoal, as páginas eram bem básicas mesmo, era só isso daí que vocês estão vendo, era texto, né, título e os links de navegação, como eu falei ali, né, a cor azul, sublinhado e etc. Bom, mas vamos deixar aqui de enrolação, tá, pessoal? Então vamos lá. Gostaria de mostrar aqui para vocês uma coisa muito interessante, né? Vamos mostrar logo como é que funciona esse tal desse HTML. Então, eu vou aqui, pessoal, vou criar um documento de texto, tá? Vou chamar aqui de index, tá, pessoal? E reparem bem, pessoal, vocês podem ver que meu arquivo, logo depois do index, tem uma extensão aqui, né? .txt. Eu acho muito importante vocês ativarem isso daqui, tá, pessoal? A gente vai trabalhar muito com isso, é importante essa extensão. Sem isso daqui, não vai funcionar. Se no seu computador não está ativado, tá? Estou aqui no Windows 11. Se não estiver ativado, vocês podem vir aqui, tá? Clica nesse botãozinho de visualizar e bota aqui, ó, extensões de nome de arquivos. Isso aqui vai permitir com que vocês vejam a extensão, tá? Dos arquivos. Se eu desativar aqui,
Olha só, já sumiu. Agora se eu botar de novo, olha só, já apareceu de novo. Tá bom, pessoal? Mas enfim, vamos lá, né? Bom, pessoal, já é uma coisa clássica, né? Na verdade, vamos botar assim, meio que um ritual, né? A gente começar os nossos cursos de linguagem de programação, né? Porque dizem que existe uma maldição que se você não escrever o Olá Mundo, né? Ou em inglês Hello World, você vai ficar amaldiçoado e não vai conseguir aprender a programar. Então vamos lá, né? Vou aqui escrever Olá Mundo, né? E eu vou salvar, tá, pessoal? Eu vou vir aqui salvar. Vocês podem dar um Ctrl S. Só que, pessoal, eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou pegar, eu vou renomear este arquivo, certo? Só que eu vou mudar essa extensão, pessoal. Eu vou botar aqui HTML, tá? Vai aparecer esse aviso aí, pedindo para alterar a extensão, né? Você pode confirmar que sim, tá? E você nota aqui que já mudou, né? E aí, como é que eu faço para abrir esse arquivo, tá? Ele é um arquivo HTML, então a gente vai tentar abrir ele no browser, tá? Você vem aqui, botei abrir com, e no caso, eu vou utilizar esse navegador do nosso curso, tá, pessoal? Google Chrome. Vocês podem utilizar outro? Pode, né? Fique à vontade. Mas para este curso eu vou utilizar este navegador, tá? Então vamos aqui abrir o arquivo. E olha que massa, pessoal. Não sei porque duplicou aqui, mas tudo bem. Mas olha que bacana, pessoal. A gente já consegue ver aqui, ó, o conteúdo da do nosso index, né? Do nosso arquivo HTML. Olha que bacana, pessoal. Então, a gente vai entrar em mais detalhes depois, né? No próximo curso, no caso, na próxima aula, né? Vamos se aprofundar um pouco mais sobre isso. Então, vamos ficar por aqui, tá, pessoal? Então, até a próxima. Te vejo lá.